Tá, tudo bem. Então, vamos começar. Vamos começar. Eu vou compartilhar a tela com vocês. No coreano, verbos. No coreano, existem dois tipos de verbos. Dois tipos de verbos, 동사 e 형용사. 동사 são verbos de ação e 형용사 são verbos de estado. Qual é a diferença? Que o verbo de ação, 동사, são verbos parecidos com o português, né? De andar, beber, dormir, falar, são verbos. E os verbos de estado são adjetivos que são conjugáveis. Então, todos aqueles adjetivos do português, no coreano, ele é verbo, porque a gente vai conjugar ela. Hoje aqui, nessa aula, eu vou falar mais sobre verbos, sobre verbos de ação, 동사. Os verbos que na raiz tem a vogal A, I, O, a gente vai conjugar da forma educada usando aio, tá bom? Então, eu selecionei aqui 4 verbos para falar com vocês. O verbo cada. O verbo cada é ir. Da forma educada formal é 갑니다. 갑니다. E da forma educada é 가요. 가요. Verbo vir. 오다. 오다. Da forma educada, formal conjugado, vai ser 옵니다. 옵니다. E da forma educada, 와요. 와요. Professora, você não falou agora há pouco que tem que conjugar em aio? Sim, então você pega aqui a raiz, oda, a gente retira o da, né? Depois de retirar o da, aí tem o o. E aqui o, juntando com aio, vai ficar oaio. E aí com o tempo, contraiu, ficou waio, tá? 자다, 자다, dormir. Da forma educada formal conjugado vai ser 잡니다, 잡니다. E da forma educada, 자요, 자요, dormir. 보다, ver, vai ficar 봅니다, 봅니다. Da forma educada formal. E 봐요, 봐요. Da forma educada. Então, aqui, vocês podem ver que a forma 와요 e 봐요, todas foram contraídas com o tempo. Mas a gente pode escrever, 와요 já não pode, mas o 봐요, a gente pode escrever 보아요 também. Tá bom? E todos os outros verbos, né, isso é uma regra geral, tá? Todos os outros verbos que na raiz não tem a vogal A nem O, a gente vai conjugar em oio, na forma educada. Então, o verbo comer, 먹다, 먹다, vai ficar 먹습니다 e 먹어요, 먹어요. 있다, 있다 é ler, da forma educada formal, 읽습니다, 읽습니다. E da forma educada, 읽어요, 읽어요. Percebe que aqui o verbo 먹다 e o verbo 읽다 tem 기억받침 e 릴 기억받침. Então, todos terminam com 받침. Então, quando termina em 받침, da forma educada formal, a gente vai acrescentar 습. Aí vai ficar 습니다. Quando não tem, né, não tem 받침, a gente vai colocar 비읍받침니다. Então, vai ficar 마십니다. 마십니다. beber. Né, da forma educada formal. E da forma educada, beber, vai ser 마셔요. 마셔요. beber. 가르치다, ensinar. Da forma educada formal, vai ser 가르칩니다. 가르칩니다. E da forma educada, 가르쳐요. 가르쳐요. 선생님, 왜 여기, por que aqui ficou ioio, né? Por que aqui não ficou oio e colocou ió? Porque pensa bem,
마시어요. 마시어요. Com o tempo contraiu, ficou 마셔요. 가르치다, o verbo ensinar também aconteceu a mesma coisa. Antigamente era 가르치어요. E aí, com o tempo, se juntou, ficou 가르쳐요. Tá bom? E os verbos derivados de 하다. 하다, verbo 하다 é fazer. Então, o verbo 하다, ele é um pouco diferente dos outros verbos que eu acabei de falar. O verbo fazer, ele quando se junta com outro substantivo, ele forma um verbo. Por exemplo, aqui eu coloquei alguns exemplos. 이야기하다. 이야기 é conversinha, é historinha, tá bom? Então, 이야기 é um substantivo. E aí, juntou com o verbo 하다, se junta, aí formou um verbo, conversar, ou contar uma história, tá bom? 이야기하다. 운동하다, também mesma coisa. 운동 é uma palavra, um substantivo, que significa exercício físico. E aí, fazer exercício físico, juntou, virou fazer exercício físico, um verbo só. 공부하다. A palavra 공부 é estudo. E aí, estudo fazer. Juntou, virou um verbo, tá? 공부하다. E o verbo 전화하다. 전화 é telefone, tá? Então, é um substantivo. E aí, juntou com o verbo 하다, ficou 전화하다. Então, a conjugação desses verbos derivados de 하다, todas vão seguir mesma coisa de 하다. Então, vai ser 합니다 e 해요. 선생님, por que ele é 해요? Porque antigamente ele era 하여요, tá? 하여요. Aí, com o tempo, ele contraiu. Hoje em dia é 해요. Então, o verbo conversar vai ser 이야기하다. Eu errei de novo aqui, né? No vídeo também estava errado, no vídeo 13. 이야기합니다. 이야기합니다. E verbo da forma educada é 이야기해요. 이야기해요. 운동하다. Fazer exercício físico, né? Vai ficar 운동합니다. 운동합니다. E a forma educada, 운동해요. 운동해요. 공부하다. estudar. 공부합니다. 공부해요. 전화하다 vai ser 전화합니다. 전화해요. Tá? Antes de entrar aqui no diálogo, eu vou explicar um pouco mais sobre os verbos. Quando você pega um livro de gramática para você aprender o coreano, existem várias regras de conjugação. São várias regras. Por exemplo, tem a regra de tem a regra de 비읍받침. Então, esses verbos são verbos irregulares. Eu não quis entrar em detalhe neste momento, porque vocês estão iniciando a língua coreana, estão aprendendo o que é verbo no coreano. Então, eu estou trazendo somente alguns verbos mais simples para vocês. E em relação a essas variações, né, esses verbos irregulares, eu vou estar citando para vocês ao longo do curso, tá? Então, não fiquem preocupados. Por que tal verbo você vai conjugar desse jeito? Por que igual? Isso eu vou estar citando aos poucos, tá? Então, não fiquem ansiosos em relação a isso, tá certo? Então, no diálogo, 당신은 무엇을 합니까? 당신은 무엇을 합니까? Aqui. 당신은 무엇을 합니까? Quer dizer, você, 당신은 무엇, o que,
합니까? O que você faz? Isso está de uma forma super educada, educada formal. Então, o que você está fazendo? O que você faz? 당신은 무엇을 합니까? Aí eu digo, 저는 한국어. O que é 한국어? 한국어 é coreano, a língua coreana. 저는 한국어를 공부합니다. Eu estudo o coreano. 저는 한국어를 공부합니다. De novo, 당신은 무엇을 합니까? 저는 한국어를 공부합니다. Eu estudo coreano. Aí eu venho aqui embaixo e vou usar 해요, tá? 당신은 무엇을 해요? O que você faz? 저는 한국어를 가르칩니다. 저는 한국어를 가르칩니다. Eu ensino o coreano. O de cima, a primeira frase, era estudar coreano. E o de baixo, ensinar o coreano. Daí, essas frases de perguntar, a gente pode também colocar 뭐 해요? Tudo bem? 당신은 무엇을 해요? O que você faz? 저는 한국어를 공부해요. Então, aqui na primeira parte, eu coloquei 합니까? 합니다. Tá? Da forma educada, formal, interrogativa e afirmativa. E aqui, na segunda frase, no slide depois, né, posterior, 당신은 무엇을 해요? 저는 한국어를 공부해요. 당신은 무엇을 해요? O que você faz? 저는 한국어를 공부해요. Então, o que muda é a entonação, tá? Então, quando você está perguntando, a última sílaba vai subir, tá? 당신은 무엇을 해요? assim. 저는 한국어를 공부해요. 당신은 무엇을 해요? 저는 한국어를 가르쳐요. Aí, encurtando mais ainda. Encurtou, tá? Contraiu. 당신은 뭐 해요? O que você faz? 저는 밥을 먹어요. Eu estou comendo arroz. Eu estou comendo comida. 당신은 뭐 해요? O que faz? 저는 책을 읽어요. 저는 책을 읽어요. 당신은 뭐 해요? 저는 영화를 봐요. 영화, filme. 저는 영화를 봐요. 저는 영화를 봐요. 당신은 뭐 해요? O que você faz? 저는 우유를 마셔요. 저는 우유를 마셔요. Ana 씨는 뭐 해요? O que a Ana está fazendo? O que a Ana faz? Ana 씨는 자요. Ana 씨는 자요. Ela dorme. André 씨는 뭐 해요? O que o André faz? André 씨는 친구를 만나요. André 씨는 친구를 만나요. O André encontra os amigos. Ou amigo, tá? Tanto faz, porque no coreano não tem... Existe singular e plural, mas não é usado muito o plural. 소피아 씨는 뭐 해요? O que a Sofia faz? 소피아 씨는 쉬어요. 쉬어요. Descansa. 선생님은 뭐 해요? O que a professora faz? 선생님은 학생을 가르쳐요. 선생님은 학생을 가르쳐요. Agora, 유연석. Quem é 유연석, 선생님? É um ator. Eu acho bonito. 유연석 씨는 지금 뭐 해요? 유연석 씨는 지금 드라마를 봐요.
유영석 씨는 지금 드라마를 봐요. O 유연석 está assistindo o drama. 민윤기 씨는 지금 뭐 해요? O que o Yoongi está fazendo? 민윤기 씨는 지금 라디오를 들어요. Está ouvindo a rádio. 민윤기 씨는 지금 라디오를 들어요. Então, aqui nessa apresentação, que foi rápida, é para mostrar como é o verbo do coreano. E a estrutura gramatical do coreano é assim: sujeito, objeto, verbo. Ou somente sujeito e verbo. Ou, às vezes, somente verbo. Tudo bem? Então, sujeito, objeto, verbo. Sujeito, verbo. Quando é somente sujeito e verbo? Quando é um verbo intransitivo, como o português. Descansa. Precisa de objeto? Não, não precisa. Então, 쉬어요, descansa. Aí, nesse verbo descansar, a gente pode colocar que está descansando em casa, que está descansando em tal horas, mas não precisa um complemento. O verbo já é suficiente para entender o que está fazendo. Mas os outros verbos, por exemplo, de comer comida ou dançar a dança, isso é muito comum no coreano, eu já falei algumas vezes, que precisa de complemento, tá? Então, a gente precisa colocar esse complemento, que no português, a gente comparando com o português, seria objeto direto e objeto indireto. No coreano, é importante, tá bom? Então, comer. Eu como. Você come o quê? Eu como o pão, eu como o arroz. Quando a gente fala pap, não é somente o arroz, é a refeição, tá? A comida. Tudo bem? Eu como chocolate, eu como brigadeiro, eu como alguma coisa. Então, sempre quando vocês estão fazendo frases em coreano, tem que colocar o que você está fazendo. Então, 저는 밥을 먹어요. Então, quando a gente precisa desse complemento, vocês vão usar a partícula 을, 이를. Tudo bem? Então, a minha apresentação, que foi super rápida, foi até aqui, tá bom? E agora eu vou pedir para vocês abrirem o chat ou o microfone e perguntar à vontade, tá bom? Quando vocês forem falar, fala o nome, tá? Porque como é muita gente, não consigo achar logo, tá bom? Professora Natália. Duas pessoas. Tá, primeiro quem falou a Natália. Eu ouvi a Natália primeiro. Sim, Natália. Só a última parte, você acabou de falar que quando precisa do complemento, a gente usa, então, o irui. Isso. Então, eu posso analisar a frase dessa forma. Se eu precisei de um objeto, eu coloco a partícula. Isso. Se for intransitivo, então, eu não penso nessa partícula. Isso, mas é que a gente não pode também pensar que o português e o coreano seja igual, tá bom? Às vezes não é a mesma coisa, tá? Mas uns 80% dos verbos de português que é intransitivo, no coreano também tá? Tá. Então, por exemplo, dormir. Dormir é um verbo intransitivo, tá? Sim. Então, não precisa de complemento. Então, aí não precisaria usar 을이를, tá? Mas, por exemplo, eu estudo, tá? 공부해요. 저는 공부해요. Ele não é totalmente intransitivo, mas se eu quiser falar eu estudo tal coisa, esse tal coisa a gente tem que colocar 을이를. Tá, entendi. Se eu colocar, então, que eu vou dormir na cama e eu uso a partícula de lugar. Isso, não é 을이를, tá? A gente vai usar e é só, tá? E é só. Tá certo. Tudo bem? Tudo bem, entendi. Outra pessoa que falou, professora. Foi eu, a Nádia. Sim, fala, Nádia. Professora, eu queria saber se no coreano, porque assim, no português a gente tem o gerúndio, né?
A gente fala Sim. andando, Uhum. Uhum. correndo, gritando. Então, eu queria saber se no coreano também tem isso, porque, por exemplo, a gente está Tem. estudando os verbos e a gente fala ela Isso. descansa. Mas a gente não fala Isso. ela descansa, a gente fala ela está descansando. Básico 2. Ah, tá bom. Então, por exemplo, eu estou usando essa blusa, né? Então, a gente vai falar 입고 있어요. Aí vai usar 입고 있어요, que é o gerúndio. Está fazendo tal coisa, está fazendo aquilo. A gente vai usar gerúndio. E os coreanos também usam bastante gerúndio. E é uma aula de básico 2, tá bom? Entendi, tá bom. Outras dúvidas? Eu tenho mais dúvidas, mas é sobre a tabela de verbos. Essa tabela de verbo eu vou deixar para a próxima aula. Então, vou pegar toda a tabela e vou falar um por um, tá? Então, vai ser uma aula um pouquinho mais longa do que agora. Hoje eu estou só fazendo uma pequena introdução de verbo, porque eu prefiro ir mais devagar em relação a essas aulas para tirar dúvidas, porque na parte de tirar dúvidas, tem gente que está lá na frente que quer tirar dúvidas mais avançadas, tem gente que vai estar começando agora e quer tirar dúvida nesse momento, né? Então, esse primeiro momento eu vou dar, assim, tipo como se fosse uma aulinha, né? De 10 a 15 minutos, e depois, são pontos importantes, e aí a gente vai indo para frente. É que não dá Entendi, tempo eu de vou eu deixar ela estar... perguntar na próxima aula. Isso, pode ser, tá bom? Deixa eu ver aqui. Mas pode perguntar que a Ana Clara Azedo está perguntando se é para negar, a gente vai usar an? Sim, a gente vai usar an na frente para negar, se é uma negação simples, tá? Professora, o que é negação simples? Eu não como, tá? Agora, no coreano, existem outras formas de negação. Por exemplo, eu não posso comer, eu não consigo comer, aí não é an, a gente vai usar mot, também, que é o do básico 2, tá? Então, eu não posso comer, eu não consigo comer, a gente tem uma outra maneira de negar. Mas se é uma negação simples, é an, tá? Mas se o próprio verbo já é de negação, por exemplo, odiar é uma negação. Ou não ter, 없어요, também é uma negação. Então, é errado a gente usar an 없어요. Tipo, não ter, isso não pode, tá? Pode falar. Outras dúvidas? Oi, professora. Sim, quem? É a Karine. Sim, fala, Karine. Eu queria saber se tem alguma diferença na hora de usar combo radar e PU radar. Porque uma é estudar e a outra é aprender. Tem um contexto para usar cada uma? Sim, 배우다 não é 배우하다, é 배우다. Ah, tá. É 배워요, não é? Aprender. Aham. Então, mas no português também tem estudar e aprender, tem duas maneiras. Então, por exemplo, eu estou aprendendo, vocês todos estão estudando e aprendendo, né? Quando a gente. As duas formas, na verdade, é um sinônimo, né? Então, você pode usar como se fosse um sinônimo, tudo bem? Por exemplo, se eu comecei um curso, eu posso dizer que eu comecei um curso, estou estudando, usaria 배우다. Uhum. Tá? Tudo bem. Uhum. Gabriela está perguntando aqui. Pode dar um exemplo de negação simples em coreano? Foi da aula passada, por exemplo, né? 좋아하다, de gostar. Eu não gosto. Então, 저는 안 좋아해요, tá? 안 좋아해요, eu não gosto. Aí, você não gosta de quê? 저는 질러. 질러, comida, tá? 질러. 저는 질러를 안 좋아해요. Tá bom? De não gostar. Por exemplo, você está comendo chocolate? Gabriela 씨 지금
초콜릿을 먹어요? 아니요. 저는 지금 chocolate 안 먹어요. Não estou comendo. Não como. Tá bom? Então, eu neguei. Pode perguntar. Mais dúvidas? Hoje vocês estão... No início estavam todas animadas, agora ficaram todas caladas. Tem um homem. Vinícius. Fora ele, estão caladas. Aguardando. Estão tímidas. Mas daqui a pouquinho vão falar. Sem dúvidas no momento. Muito bom. Professora, é a Karine de novo. Sim. Na questão dos verbos no passado, vai ser na próxima aula ou entra no módulo 2 também, a conjugação? No básico 2? Fala de novo. Em A relação ao conjugação. gerúndio? No passado, porque naquela tabelinha que a senhora passou do exercício, as Ah. duas últimas tabelas são em relação ao passado, né? E a Não, terminação o da passado conjugação a é gente diferente. o passado é logo depois do número. Tá. Então vai ser mais pra frente, né? Isso. Você chegou em qual aula? Eu tô na aula de verbos. Isso. Então, depois de passar os números, vai chegar ao passado. Tá. Tá bom? Tá, obrigada. É o módulo 5. Isso, é Módulo aula 23 para lá, tá? É mais na frente, depois do número, tá bom? Quando vocês passarem os números e entrar no passado, eu falei assim, ufa, nossa, tá mais fácil. Porque quando você chega lá no número, e depois do número chegou no passado, como a gente já estudou esse mesmo verbo no presente, aí é só no passado, e o passado é mais simples, né? Então fica bem mais fácil você gravar, tá? Foi o módulo que eu mais gostei o do passado. Módulo 5. Então, porque você se sente mais confiável, né? Você está mais, nossa, tá fácil. E tem que ter coisa fácil também, né? A Rafaela está perguntando, muito engraçado, vamos lá. Professora, o radical do verbo aprender, dar, né? Aí você tira o tá, ficou pu. É igual a palavra ator? Sim. Tá? pu. Então, só que aí a gente vai conjugar, vai ficar pu, né? Eu gosto mais da parte quando tem textos para... Ah, meu Deus. Para interpretar. Uhum. Professora, no caso, sempre que terminar com heio, a pronúncia vai ser heio? Sim, porque eu já vi em alguns programas de variedade e até drama terminar em eio. Não, é heio. Depende também da forma que a pessoa vai pronunciar. Mas é heio, tá? Heio. Agora, eio, não existe verbo chamado eio, tá? É heio, tá? Às vezes a pessoa fala muito suave, heio pode ouvir, vocês podem estar ouvindo como eio, mas é heio, tá? Que nem o nome de alguns meninos famosos, que Taehyung, por exemplo, né? Quando fala rápido é Taehyung, e parece que é somente Yeon, mas é Hyun. Tá bom? Professora Natália, Sim. você pode dar outros exemplos de verbos que são usados com uma espécie de redundância, assim, dançar a dança, comer comida, que é utilizado? Tá, quem tá falando? Natália. Tá, então, o que é mais usado aqui na lista, por exemplo, deixa eu abrir aqui a tabela, tá? Que aí fica mais fácil, né? Já que você perguntou.
Espera aí, que eu tô abrindo, tá? Eu vou procurar aqui. Número, exercício de verbo. Nos exercícios de verbo, por exemplo, o verbo, não sei se eu coloquei 그리다. 그리다. Vou colocar no chat, tá? 그리다. 그리다 é desenhar, tá? Tudo bem? Desenhar. Então, o verbo 그리다, desenhar, sempre vai ter que vir com a palavra 그림, tá? Não lembro. 그림을 그리다. Sempre, tá? E tem um outro verbo, não sei se tem na tabela, não. Eu vou colocar aqui. Tá. O verbo, o vento venta. Então, a gente fala assim, venta, né? A gente não fala 바람이 불다. Então, não chega a ser o pleonasmo, mas tem que vir junto com o sujeito, tá? 바람이 불다. E 춤을 추다 também. Tá? 춤을 추다 é dançar a dança, tá bom? Dançar a dança. Então, que é o mais comum, tá? E que mais? Esses verbos, eles necessitam obrigatoriamente desse complemento. Sim. Do objeto. Tá. Isso. Necessariamente. E o verbo radar, por exemplo, que é na aula de números que a gente aprende, tá? O verbo radar é muito importante, tá? Radar. Então, sempre a gente vai comprar alguma coisa. Nunca a gente vai ficar... Se a gente não comprar nada, a gente não vai usar esse verbo. Entenderam? Então, sempre vai usar 을 사다, 이를 사다. E toda vez que eu pego o exercício de tarefa, vocês erram, tá? 그림 é desenho, tá? Vocês erram esse verbo, 만나다 também. Encontrar, tá? Não sei por que vocês gostam de comer a palavra 를, tá? Então, eu sempre vou encontrar alguém, tá? 친구를 만나요. Tá? Então, u를 tem que usar. E o verbo 가르치다 também, que eu coloquei, né, em vários momentos, eu coloquei na aula de... Foi lá no início, na aula 10, 11, e depois nessa aula de 13, e depois também na prova parcial eu coloco e vão lá e erram. 가르치다. 가르치다 é ensinar. Professora ensina o quê? Ou quem, tá? A gente precisa de complemento, tá? Eu ensino aos alunos, eu ensino coreano, eu ensino matemática, eu ensino alguma coisa, certo? Então, 저는 배우다, 배우다 também, 배우다, que estão perguntando bastante o verbo aprender, eu aprendo. Você aprende o quê? Então, a gente tem que colocar o complemento. 저는 한국어를 배워요. tá? 저는 영어를 배워요. Eu aprendo inglês. Assim. Tudo bem? Porque em relação ao 을을, quem chegou na aula de verbo, eu começo a falar sobre 을을, né? Eu comecei a falar a partir da aula passada, de 좋아하다. Eu gosto de alguém. Você gosta? Eu gosto. Eu gosto de BTS, eu gosto de EXO, eu gosto de minha mãe, eu gosto de comer, eu sempre gosto de fazer alguma coisa, certo? Então, a gente precisa de complemento, certo? Uhum. Então, aí nesses momentos, então a gente vai usar a partícula 을, 이를, tá? Partícula de objeto, tá bom? Tá. Eu vou escrever, eu estou fazendo uma análise sobre as partículas. As partículas não deveriam ser chamadas de partículas, deveriam ser chamadas de pós-posição, tá? Então,
as pós-posições do coreano sempre vai estar colado com algum substantivo, com alguma palavra, e ela vem colado, ela nunca vai vir sozinho, separado. Então, se separa, não tem sentido, ela tem que estar colado, tá? Então, 이, 가, 은, 을, 에서, 도, tá? São todas partículas que se colam em palavras, tá? Às vezes, pode vir mais de 2 ou 3 partículas coladas em um substantivo, tá? Então, para dar mais sentido. Então, a língua coreana é aglutinante, né? Ela se aglomera, se junta para formar o sentido das palavras. Tudo bem? Então, o 을, 이를 é para caracterizar, dentro da gramática, que ele é o complemento do verbo. Tá bom? 을, 이를 sempre vai caracterizar que é o complemento do verbo, tá? Sempre está ligado ao verbo. Então, ele tem que estar perto do verbo. Tá? Entendi. Então, Obrigada. 을, 이를, muita gente confunde 을, 이를 e 이가. 이가 é a partícula de sujeito, tá? Então, ela vai estar colado ao sujeito, ao substantivo que tem a função de sujeito, certo? Então, por exemplo, vamos colocar estuda coreano, que no coreano não tem como saber se é alguém, se é homem ou mulher, se é professora, a gente não sabe, porque o verbo a gente conjuga só no tempo, a gente não conjuga por pessoa. Tudo bem? Então, a gente vai conjugar. 공부하다, 공부해요. Aí, 공부해요, tá. Agora, o que a pessoa está estudando? Aí eu quero saber um pouco mais. 한국어를 공부해요. 한국어를 공부해요. Estuda coreano, tá? Aí, quem está estudando? Eu. 제가, 저는, assim. 이사오라 씨가 공부해요. 조바나 씨가 공부해요. 에리카 씨가 공부해요. 브루나 씨가 공부해요. 엘리자베트 씨가 공부해요. Assim. Tudo bem? Certo. 루이자 씨가 공부해요. Mais dúvidas? Obrigada, professora. Professora? Sim, fala. Marcos. Fala, Marcos. Tem alguma diferença entre nugu e nugá? Ou, tipo, alguma situação específica que ele vai ser usado? Sim. Então, por exemplo, quando a gente fala a palavra quem, somente quem, é nugu. Tá bom? Nugu? Assim. Agora, nuga, aí por que a gente mudou para cá? Então, quem fez tal coisa? Então, aí o sujeito é quem, certo? Então, a gente coloca nuga, então quer dizer, eu quero saber quem é o sujeito. Então, nuga, quem fez aquela ação. Sim. Tá bom? Então, nugu quer dizer quem. Aí, por exemplo, às vezes, a gente não quer saber somente o sujeito, a gente quer saber o objeto, né? O objeto, no caso, quem recebeu o presente ou alguma coisa assim, tá? Então, não seria o ka. Esse ka é para caracterizar que é o sujeito, tá? Quem fez aquela ação, tá? Tá bom, entendi. Por exemplo, 누구를, por exemplo, se eu falar 누구를 만나요? 누구를 만나요? De 만나다. Como é que ficaria? 누구를 만나요? Tá? Então, eu estou perguntando para você, eu estou conversando com você, Marcos, não é? Então, Marcos, quem você vai encontrar? Marcos 씨, 누구를 만나요? Então, aí quem é o sujeito? É o Marcos. Marcos 씨가 나자 씨를 만나요. Assim. Sim, entendi. Tá bom? Então, 누가 seria o sujeito. 누구를, 누구와, assim, o a é com quem. 누구를, então, tem que ter um sujeito e depois o objeto. Tá bom? Se a gente pensar um pouquinho mais, então, comparado com o português, é bem parecido, tá? Sim. Entendi. Outras dúvidas? Aqui a Priscila disse que o marido
Priscila, seu marido é coreano, né? Choi, não é? Então, ele diz que corrige. Eu sempre erro isso também. Meu marido me corrige e eu erro novamente. Aprender a língua com o marido, com a esposa, não é bom, tá? Vão brigar. Mas ele é para ajudar mesmo ela. Não, ele pode ajudar, mas ensinar de verdade, vocês podem entrar em choque. É experiência própria. Por exemplo, aprender a dirigir, nunca peça para o namorado e nem para o marido. Nada. Pior coisa. Que aí os homens perdem a paciência. Professora. É difícil. Natália. Quem? Fala, Natália. Você fala bastante sobre o manadá, o verbo Manada. manadá. Isso. Esse verbo é para encontrar alguém. Isso. Se eu disser que eu quero encontrar alguma coisa, eu achei um lápis que eu perdi. 찾다. É diferente. Isso, 찾다. Tá bom. com tio Patim. Professora, é a Giovana de novo. Esse negócio que o Marcos falou aí, também é a mesma coisa pro nega? Negar? É. Eu quero mais exemplo. Não sei, porque eu tava assistindo uma série e ele só falava isso. Tipo, negar? Isso! Será que fui eu que fiz assim? Negar? Assim. Aham. Tá. Obrigada. Então, o K quer dizer é o sujeito. Só isso. Entendi. Obrigada. Vamos ver. Professora, qual a diferença do 는 e i가? Ambas são partículas de sujeito? Isaura, eu falei tanto sobre isso na aula passada. Eu queria que você assistisse novamente, mas eu vou citar novamente, tá? 는 é tópico, ele tem função de dar contrariedade, tá? E também tem a função de partícula de sujeito, tá? E i가 é somente a função de partícula de sujeito. Então, 는 é muito importante porque ele pode mostrar para a gente, dentro de uma frase, dentro de um texto, que eu estou querendo saber mais sobre aquilo, tá? Então, eu quero saber muito sobre a Isaura. Isaura 씨는 é uma mulher que mora no Brasil, que é isso e aquilo. Então, a Isaura se tornou o tema. Então, Isaura 씨는, aí começa lá, tá? E depois vai citando. Então, isso quer dizer tópico, tá? Quando é tópico, vai vir sempre no início, tá? O 은이는 não vai vir no meio da oração misturado com o 이를, tá? Ela vai ser no início da frase, da oração, tá? Tudo bem? Agora, i가 sempre vai ser sujeito, mas pode mudar um pouco de ordem dentro de uma oração. Tudo bem? Mas lá na aula passada eu falei bastante, dando bastante exemplos, tá? Então, quem está estudando, então é uma dica também, né? Se sempre está aqui na minha aula, estudando comigo, né? Não falta nenhuma live, talvez as minhas aulas sejam um pouco repetitivas. Mas, de repente, você perde uma live ou uma aula, não deu tempo para assistir, então, às vezes, aquela sua dúvida, eu já falei em algum momento. Então, sempre quando vocês assistem a aula, né, eu coloco alguma live embaixo, né, lá na descrição. Então, eu gostaria que vocês assistissem também a live daquela aula, para vocês tirarem a dúvida, que geralmente as dúvidas de vocês são muito parecidas, de
daquela aula, tá? Então, sempre é importante vocês assistirem todas as lives. Se é um pouco repetitivo, vai passando, né? Tem essa opção. Ah, eu não gostei dessa parte, passa. Não, essa parte é importante, aí eu vou ouvir. Entenderam? Onde posso assistir essas aulas? Jadiele, você está entrando agora. Quando você assiste uma aula, vai ter uma live referente àquela aula. Então, calma, relaxa, tá? E vai chegar, tá? Então, assistiu a aula, por exemplo, a aula 12, aí vai ter live. Assistiu a aula 13, vai ter live sobre daquelas aulas. Então, 2 aulas, 3 aulas ou uma aula sobre aquele assunto, tá? Então, sempre é bom vocês assistirem essas lives, tá? A Ana Clara está perguntando, professora, quando falar uma língua, tipo coreano, sempre vai ser narayo, isso, ou mal também. Espanhol, 스페인어, tá? Japonês seria 일본어. China, 중국어. E inglês, Inglaterra, 영국, seria 영국어. Não, aí somente cai o fu, fica 영어, tá? Ou a gente pode dizer, no coreano, a gente fala 한국어 ou 한국말, tá? 말 é fala, tá? Então, 한국말. Tá? 한국말. Por exemplo, quando a gente está aprendendo o português, né? Por exemplo, tô dando só uma comparação, tá? Não é exatamente assim. Mas, por exemplo, quando a gente está aprendendo a conjugação no português, a gente não aprende tudo de uma vez, todos os tempos verbais, tipo, naquele ano. A gente, assim, aprende vários, né? Picados. Não é? Ou em tal semestre, não, a gente vai focar hoje aqui, futuro do subjuntivo e assim, né? E aí fica estudando, e depois vai para outra. Então, mesma coisa no coreano, tá? Nesse conteúdo desse básico 1, a gente vai aprender presente, passado e futuro, só que simples, tá? Presente simples, passado simples e o futuro simples. Aí, quando você for para básico 2, aí a gente vai aprender um pouco de gerúndio, da forma que você vai perguntar. Então, essas terminações, né, que não vou comprar igual ao português, a conjugação do pretérito imperfeito, não vou comparar assim, mas é um passado para a gente perguntar desse jeito, tá? E aí a gente vai aprendendo aos poucos, tá certo? Ah, entendi. A Jana está perguntando aqui sobre João 씨하고 André 씨가, tá? Eu uso assim, que o João e a André conversam, tá? 이야기해요. Aí eu utilizei o 하고, tá? Vai ter um exercício só disso lá no de números, tá bom, Jana? Então, 하고 é para ligar 2 substantivos, tá? Então, João e André, tá? João e André, João 씨하고 André 씨가, então o 하고 é uma partícula que juntou com João, tá? O 씨, juntou com 씨, né? João 씨하고 André 씨가 수박, melancia, 사과, maçã. Então, 수박하고 사과, 사과하고 수박, tá? Então, melancia e maçã, maçã e melancia. Então, aí a gente vai usar 하고 para ligar 2 substantivos. 그리고 é para ligar 2 frases, 2 orações, tá bom? E, às vezes, as pessoas, quando estão conversando assim, numa conversa coloquial, acabam usando o 그리고 para ligar 2 substantivos. Mas, numa frase escrita, o 그리고 é usado para ligar 2 orações, tá? Então, terminou uma oração, por exemplo, Marcos 씨가 이야기해요, ponto. 그리고 자나 씨가 공부해요. Então, para ligar 2 orações, tá bom? Aí, 그리고. É um pouco diferente do português, porque 그리고, ela vem logo depois de um ponto final. Professora, que é a Márcia. Sim.
Eu Fala, fico Márcia. agarrada nisso mesmo, porque muitas das vezes, eu não falo muito, né? Não só ouço. Sim. E aí eu vejo a Paulinha, as meninas tudo conversando, fazendo leitura, né? Aí eu falo assim, meu Deus, eu estou longe disso ainda. Aí eu acabo travando justamente nisso, porque eu fico super insegura em relação ao que eu estou fazendo, né? Isso. Aí é o que eu acabo não conseguindo terminar o exercício. Eu falo, não, eu tenho que voltar de novo, e eu tenho que ver tudo de novo para poder dar sequência. Mas é que, como eu falei, né, em relação à leitura, em relação à aprendizagem, vai vir com o tempo, né? Então, se você estudou aquela matéria assistiu a videoaula mais de 3 vezes, você vai acabar, assim, viciando de tanto assistir aquela aula e depois isso é ruim, tá? Então, se você acha que foi bom, claro que se quiser ser perfeito seria bom, mas depois disso, fez uma avaliação e está acima de 7, eu acho que tem que tocar o barco e seguir em frente. Tá bom? Ok. Obrigado, viu? Tá? Renata, você está em qual aula? Em relação aos exercícios, aqui eu vou só explicar. Cada módulo tem prova online, tá? Aí você pode repetir. Se você tirar abaixo de 7, aí você pode repetir a prova ou estudar o conteúdo e voltar a fazer a prova, a teste online, tá? E tem 2 testes escrita, que é o teste que eu coloquei como prova, como se fosse prova comum, tá? Isso está na aula, no final da aula de número e também no final do curso, no final do módulo 7. Então, cada módulo tem prova online, aí você pode repetir essa prova, tá? Aí você pode ver a sua nota, tá bom? E tem a prova parcial e a final escrita, tá bom? Então, vamos finalizar? Muito obrigada hoje. Se vocês quiserem, depois teve algumas pessoas que entraram agora, nessa semana, depois que eu abri a inscrição, umas 7 pessoas entraram, tá? Então, algumas pessoas estão começando agora. Então, ainda essa aula para eles é um pouco avançado. Então, essa live eu vou só editar um pouquinho e vou disponibilizar para vocês, tá? E se tiver dúvidas, manda mensagem para mim, tá bom? Eu acho que eu estou em dia em relação às tarefas, acho que só estou atrasada um dia, tá bom? Mas se quiser que eu tire alguma dúvida, me chama, manda mensagem que eu vou estar respondendo. Vou finalizar, tá bom? Tudo bem? Tudo bem, eu estou com fome. Tá. Tchau. Tchau.